queda de OVNI, corpos e naves detidas pela CIA. E o que é mais intrigante ainda, houve relatos de que uma tropa militar soviética inteira foi literalmente petrificada por seres alienígenas. Um novo filme em cartaz? Não. E se for verdade, hein? A partir de 2020, de forma mais sistemática, o governo dos Estados Unidos, por meio da CIA, começou a desclassificar importantes documentos correspondentes a fenômenos anômalos não identificados, geralmente se referindo a avistamentos de objetos voadores desconhecidos por militares da Força Americana. Os primeiros arquivos começaram a ser registrados no início da década de 50, um projeto chamado Blue Book, que envolvia a Força Aérea. Ela acompanhava e investigava avistamentos ufológicos e outros fenômenos aéreos inexplicáveis experimentados por seus pilotos entre 1952 e 69, sendo que alguns deles foram apresentados ao público em 1970, mas isso era só a ponta da asa. Grande parte dos arquivos foram considerados ultra-confidenciais e por muitos anos ficaram longe do conhecimento público. Em janeiro de 2017, a CIA já havia liberado o acesso público a cerca de 13 milhões de documentos antes classificados. Entre tais documentos, comunicados internos, pesquisas, mas também relatos de avistamentos de OVNIs e até mesmo experiências psíquicas. Se você pertenceu aos anos 90, provavelmente lembra-se da série Arquivo X, famosa, né? No seriado protagonizado por David Duchovny e Gillian Anderson, o casal vivido por eles, Fox Mulder e Dennis Scully, agentes especiais do FBI, investigavam casos não solucionados, envolvendo não só fenômenos ufológicos e encontros com seres de outro mundo, como também a paranormalidade. A esses casos era dado o nome de Arquivo X. A série envolve muita trama conspiratória digna de casos nesse sentido, e foi justamente a época em que a CIA passou a liberar, ainda de forma tímida, certos documentos ultra-confidenciais. Encorajado pela desclassificação dos arquivos desde 2020, em 26 de julho de 2023, o oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e ex-oficial de inteligência David Grush prestou depoimento sob juramento numa audiência pública no Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos Representantes. E o que ele disse é algo grave. Ele alegou que o governo norte-americano opera programas secretos de recuperação e engenharia reversa de naves não humanas, recuperando materiais biológicos não humanos de acidentes, com base em entrevistas com mais de 40 testemunhas. Grush, que trabalhou na Força-Tarefa WAP do Pentágono, disse ter sofrido retaliação por suas investigações e se recusou a revelar detalhes sensíveis publicamente. Se isso ocorresse, teria que ser de forma reservada. Ao lado de Grush, os ex-pilotos navais Ryan Graves e David Fravor também depuseram, relatando encontros pessoais com WAPs e destacando riscos à segurança aérea. Graves enfatizou o estigma contra relatos de pilotos, enquanto Fravor descreveu o famoso incidente Tic Tac de 2024. A reação e as consequências vieram, claro. O Congresso pressionou por maior transparência com legisladores como Tim Burchett, prometendo revelar encobrimentos. O Pentágono negou as acusações de Grush em relatórios subsequentes, afirmando falta de evidências de programas secretos ou materiais extraterrestres. Mas a audiência impulsionou audiências adicionais em 2024. Mas isso não era tudo. E não era o pior. Há uma história macabra por trás disso tudo que você vai gostar de saber. Grush não fez apenas uma denúncia. Ele abriu uma porta e, segundo ele, o que existe do outro lado jamais deveria ter sido revelado. De acordo com as suas declarações, o governo federal dos Estados Unidos operaria, nas sombras, um programa ultra-secreto dedicado à recuperação de objetos voadores não identificados. Não seriam apenas destroços. Grush afirma que várias espaçonaves de origem não humana estariam sob custódia oficial, junto com algo ainda mais perturbador: corpos de supostos pilotos já sem vida. Mas o mistério fica ainda maior
Para manter esses segredos enterrados, Grush sustenta que crimes de colarinho branco teriam sido cometidos deliberadamente. Ele diz ter reunido evidências substanciais e ouvido relatos de autoridades que afirmaram em tom grave que pessoas teriam sido mortas para impedir que a verdade viesse à tona. Um detalhe inquietante reforça o clima de conspiração. Um ano antes de tornar tudo público, Grush afirma ter procurado o diretor do Arrow, pedindo apoio para levar suas descobertas ao Congresso. A ajuda nunca veio. O silêncio, segundo ele, falou mais alto do que qualquer resposta. Numa entrevista posterior ao jornal francês Le Parisien, em 7 de junho, Grush foi ainda mais longe. Ele sugeriu que esses objetos talvez não venham de outros planetas, mas sim de outras dimensões. Relatou conversas com oficiais de inteligência que teriam recebido confidências diretas de militares. Algumas dessas naves teriam o tamanho de campos de futebol. Outras, após acidentes, teriam sido discretamente transferidas para empresas da indústria bélica. E como se tudo isso não fosse suficiente, Grush deixou no ar a acusação mais inquietante de todas. Haveria atividades malévolas associadas a esses OVNIs. Se for verdade, a pergunta inevitável permanece ecoando no silêncio. O que exatamente está sendo escondido? E por quê? Recentemente, um documento da CIA que durante décadas permaneceu enterrado em arquivos no porão de algum prédio administrativo antigo, mas bem vigiado com certeza, que havia sido desclassificado discretamente do período da Guerra Fria, voltou a circular, reacendendo um dos relatos mais perturbadores já associados a OVNIs. Datado de um período de tensão máxima entre potências nucleares, o arquivo descreve um suposto encontro entre soldados soviéticos e algo que jamais deveria ter cruzado os céus da Ucrânia. O relatório veio a público oficialmente em 2000, após a desclassificação, e ganhou notoriedade ao ser divulgado por veículos como o Weekly World News, no Canadá, e o jornal ucraniano Holos Ukraine. Desde então, a história nunca morreu. Pelo contrário, sobreviveu em fóruns, alimentou teorias e chegou até grandes audiências, tendo sido inclusive discutida no podcast The Joe Rogan Experience. Segundo o documento, o episódio começou com um exercício militar de rotina. Tropas soviéticas treinavam quando avistaram uma nave voando baixo, em formato de disco. O que aconteceu a seguir transformaria um simples relatório militar num verdadeiro pesadelo histórico. Um dos soldados teria disparado um míssil terra-ar, atingindo o objeto e forçando a sua queda. Foi então que a situação saiu de controle. De acordo com o arquivo, os ocupantes do OVNI retaliaram. O texto descreve que 23 soldados teriam sido transformados em pedra, literalmente. Não mortos por explosão, não queimados, mas convertidos em algo semelhante a estátuas de calcário. Impressionante. Ali imóveis, preservados em posições de puro desespero. Bem, após o colapso da União Soviética em 91, a CIA teria obtido acesso a um extenso relatório da KGB sobre o incidente. Um dossiê de aproximadamente 250 páginas, contendo relatos de testemunhas e imagens descritas como profundamente perturbadoras. O New York Post afirmou que as fotografias mostram as consequências imediatas do encontro, cenas que um agente americano resumiu com uma frase arrepiante: uma imagem horrível de vingança por parte de criaturas extraterrestres. O relatório ainda detalha algo ainda mais inquietante. As células vivas dos soldados teriam sido alteradas em nível molecular, transformadas numa substância semelhante ao calcário. Não seria uma arma convencional, claro, e jamais poderia ser algo humano. Esse caso integra uma coleção maior de documentos sobre OVNIs mantida pela CIA e hoje encontra-se disponível na Sala de Leitura Eletrônica da Lei de Liberdade de Informação. Arquivos reais, textos oficiais,
nenhuma conclusão definitiva. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador de todos. O que realmente aconteceu? Não teria sido uma arma química sendo testada por eles mesmos e foram vítimas de um acidente? Ou foram mesmo alienígenas? Também quanto aos supostos corpos e naves mantidos pelo governo. É tudo muito perturbador. E se for verdade?